começar aqui. Bom, você vai gravar aí também essa isso. Aí, né? Hoje é 29 de novembro, nós estamos em Brasília, aqui no espaço Ulisses Guimarães, onde está sendo realizado o 11º encontro da Rede Nacional de Atenção Integral em Saúde do Trabalhador, nosso popular Renastão. E já no primeiro dia da abertura do encontro, tivemos a boa notícia da decisão do governo de, tendo cumprido todos os passos, para a republicação da lista brasileira de doenças relacionadas ao trabalho, a nova versão. Eu estou aqui com o professor René Mendes, também com a Marta Freitas. Vamos falar com os dois, um de cada vez, sobre o significado dessa notícia. René, eu sei que essa é uma notícia que tem um significado especial para você, não só pelo apoio que, enquanto integrante da Frente Ampla, você deu a esse processo, mas também pela sua participação pessoal no processo de construção da versão agora aprovada, né? Então eu queria que você começasse falando do seu envolvimento com esse trabalho, de como você vê essa notícia, esse momento. Bem, muito obrigado, Roberto, pela oportunidade de registrar aqui essa reação, né? Primeiro, a primeira reação é muito de alegria, né? De júbilo, de celebração, né? Há que ser celebrado um grande evento, uma grande data e uma luta, neste momento, uma luta de quase 3 anos em relação a 2020, quando foi apresentada a primeira versão desta lista e ela passou pelas peripécias de ser aprovada um dia e desaprovada no dia seguinte, em função das pressões do governo Bolsonaro para que a lista não fosse aprovada, ele retratando o clamor da indústria, o clamor patronal e atendendo integralmente a gritaria patronal contra a lista de 2020. O meu envolvimento, e por isso que eu estou feliz, ele começou na verdade com a primeira lista. Praticamente fui o proponente da lista e da comissão que criou a lista, a primeira lista que foi publicada em 1999, nós trabalhamos de 98 em diante, e pela saúde, mas já com o desafio de unificar as listas, a da saúde e a da Previdência, que está no anexo do decreto 3.048, que fosse uma lista única, com finalidades diferentes, mas uma lista única foi o nosso grande desafio em 99. Passados agora 24 anos, creio que esse desafio também continua, o desafio da compatibilização das listas da saúde com a da Previdência, ou melhor, da Previdência com a saúde. E então nós temos agora, naturalmente, primeiro que celebrar, e estamos celebrando até pela oportunidade em que foi feito o anúncio nesse 11º Renastão, aqui em Brasília. O segundo foi pela vitória momentânea, né? Momentânea, sem dúvida, de todos os que apostaram nesse processo, né? As forças sociais, as entidades, a Frente de Defesa da Saúde dos Trabalhadores, o DIESAT, a Abraste e certamente todas as lideranças sindicais lutaram para que se tornasse realidade esta atualização e ampliação da lista, e renovação e inclusão de novas doenças. Porém, isto é uma vitória a ser celebrada inquestionavelmente, porém não garante. E aqui reside o primeiro desafio. Primeiro, que ela não seja revogada novamente. Segundo, que ela seja de fato implementada. Terceiro, que todas as consequências da lista sejam de fato cumpridas, inclusive o manual, a capacitação, o uso, a operacionalização do grande potencial dessa lista. Ela não pode ser simplesmente uma lista no Diário Oficial ou uma lista publicada, tem que ser realmente um eixo estruturante de uma renovação das ações de saúde do trabalhador, que a lista seja a grande referência. Primeiro, para a prevenção, né? Para que esses adoecimentos não ocorram. Segundo, para
estabelecimento de nexo causal quando eles acontecem, nexo perante a saúde, nexo também perante a previdência. Esse é um grande desafio. E por último, a gestão, vamos dizer, dos direitos decorrentes da lista, direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, eu me junto nesse dia, primeiro, à celebração, segundo, com os movimentos de apoio ao Ministério da Saúde e, por último, também me coloco à disposição, pessoalmente, como Frente Ampla e como Abraste, para nós seguirmos agora os passos que decorrem da aprovação da lista. Parabenizo a atual gestão da saúde, a ministra Nízia, a secretária Etel, a nossa coordenadora Luciene e outras pessoas talvez invisíveis que andaram trabalhando muito para que esse anúncio que foi feito aqui anteontem fosse um anúncio não precipitado, mas amadurecido e, de certa forma, com mais garantias. A diferença básica foi que ele já veio com a aprovação prévia do Ministério do Trabalho e do Ministério da Previdência, o que significa que, para fins de governo, é possível que possamos trabalhar finalmente juntos. Parabéns e juntemo-nos às celebrações, mas também não nos dispersemos pensando que esta etapa era a principal, era uma etapa necessária, mas claramente não suficiente. Obrigado. Renê, eu queria, de curiosidade aqui, lembrar o fato de que você é um homem da ciência, é um pesquisador, um estudioso, o organizador da principal obra que a gente tem no campo da saúde e trabalho, uma das principais obras, o Tratado de Patologia do Trabalho, né? Já com várias reedições. E se não fosse por outro motivo, a gente teria a cada reedição a emergência de avanços na evolução do conhecimento que mostram, por exemplo, novos agravos, novas patologias ligadas ao trabalho, relacionadas ao trabalho, que não eram contempladas em listas pré-existentes, né? Também mostra a emergência de novos efeitos de velhas exposições, que é a evolução do conhecimento, né? O aprimoramento dos desenhos de estudo na epidemiologia vem mostrando isso. Na área do câncer, essa é uma das questões importantes. Então, você é um daqueles que contribui para que, com o aporte desse tipo de informação, denunciar a importância da atualização permanente desse tipo de lista. E a gente, por outro lado, tem uma realidade aí de praticamente 20 anos, né, que se passaram sem que a lista tivesse sido efetivamente aprovada. Como você vê essas contradições, esse processo e, enfim, para aproveitar para saudar a importância dessa tua contribuição no campo? Penso que é parte de um processo complexo na sociedade, né? Primeiro, de um certo distanciamento entre a ciência, o conhecimento e sua aplicação, né? Isso acontece em todas as áreas, né? Principalmente no contexto da saúde coletiva, da saúde pública, enfim. Isso é um processo conhecido em outras áreas. No caso dos problemas que afetam os trabalhadores, esse distanciamento é essencialmente conflituoso e gerador de oposições da sociedade. Então não é simplesmente, vamos dizer, atrasos ou lentidão, é essencialmente um combate permanente, né? Seja da anticiência, seja de ataque aos que produzem conhecimento, seja da tentativa de desqualificar o conhecimento que vai sendo formado, né? Porque o conhecimento gera, sem dúvida, a necessidade de transformá-lo em direitos, de transformá-los incorporá-los à legislação. Normalmente a legislação corre atrás do conhecimento, ou seja, é uma decorrência, não o contrário. Então este delay, este atraso, não é simplesmente
uma questão de timing, é uma questão de luta. Luta encarniçada, né? Porque o que se desqualifica os pesquisadores, o que se desqualifica o conhecimento é também no campo do próprio conhecimento, do pseudoconhecimento, da ciência e da pseudociência e do negacionismo, e essencialmente no caso brasileiro, acentuado pela luta ideológica dos últimos anos. Então, se fosse possível para os empregadores e, sobretudo, para os que trabalham para os empregadores, inclusive profissionais médicos, não haveria lista. Ou se houvesse lista, seria com as doenças da primeira lista da OIT, de 1919, que tinha 3 doenças. E a própria evolução da lista da OIT, de 3 para bem razoável, acima de 200, que é a lista atual de 2010, foi um processo muito prolongado e sofrido. No caso do Brasil, mais ainda, porque hoje a nossa lista, inclusive, é superior à lista da OIT. Isso não é simplesmente uma curiosidade, é uma expressão de avanços reais do conhecimento. Nesse momento, a possibilidade de incorporar o conhecimento à prática, à legislação e à defesa da classe trabalhadora. Obrigado. Senhor Renê, muito obrigado. Bom dia.